problema de muitas pessoas é que elas não entendem por que sua vida está estancada, parada. É uma rotina, é uma vida que não cambia. E por quê? Porque a pessoa está caminhando sola, caminhando solo. Aunque ha venido à igreja, aunque ha buscado a Deus, pero está caminhando sola. Ella não se deu conta que o Senhor lhe abandonou. O Senhor lhe abandonou. E por isso que a coisa não desarrolla, não cresce, não frutifica, não multiplica. Porque a pessoa está levando uma relação com Deus muito religiosa, muito superficial. Ella quebrou seus votos, ou nunca hizo um voto. Você vê que Deus havia entregado o pueblo de Deus, o pueblo de Israel, em las manos de los filisteus por 40 anos. 40 anos, eles estavam sendo golpeados, roubados, atacados. E Deus, por misericórdia, Ele deu a condição de nascer a Sansão. Aqui no capítulo 13 de Jueces, o versículo 5, Deus lhe dijo assim para a madre de Sansão: porque concebirás e darás la luz a um hijo, não passará la navarra sobre sua cabeça, porque o ninho vai ser nazareio, consagrado a Deus desde antes de nascer. Ele começará a livrar a Israel del poder de los filisteus. Então, você vê que Sansão foi consagrado a Deus desde o ventre de sua madre. Ele tinha a consagração, ele tinha a unção, ele tinha a unção de Deus. A força de Sansão não estava em seus cabellos, não estava em seus cabellos, estava no voto que ele tinha com Deus. Que voto? Ele nasceu para um propósito. Ele nasceu para servir a Deus. Ele não nasceu para viver sua vida solamente. Cada um de vocês nasceram para um propósito. E a partir do momento que você deixa o propósito, e você quebra este propósito, e o que você quer caminhar com suas forças, com sua capacidade, com sua experiência, você está caminhando solo. Você está caminhando solo. Porque nós outros nascimos para um propósito. Não estamos ocupando um lugar aqui, la tierra, um espaço. Não estamos aqui por estar. Não importa a sua idade, não importa o tempo que você conhece a Bíblia, conhece a palavra, conhece a Deus. Não. Você nasceu para um propósito de glorificar a Deus, ter uma vida que glorifica a Deus, ter uma vida que sirva a los propósitos de Deus. Amém? Quando você tem uma vida que está servindo aos propósitos de Deus, mire para mim, por favor. Você tem uma vida que sirve aos propósitos de Deus, então sua vida estará sempre guiada por Deus, porque você está dentro dos propósitos de Deus. Todo o que você quer conquistar, todo o que você quer lograr, todo o que você quer vencer,
todo é para glorificar a Deus, não é para você. É para servir ao propósito de Deus. E assim era Sansão. Então, ele estava consagrado a Deus. Amém? Ele tinha a força de quem? De Deus. Ele disse assim que Sansão descendeu a Timnate, junto com seus padres, e de repente, ao chegar a los vinhedos de Timnate, rugiente cachorro de leão lhe salió ao encontro. Pero el Espírito del Senhor vino com poder sobre Sansão, quem a mano limpa despedaçou ao leão como quem despedaça cabrito. Pero não lhes contou a seus padres lo que havia hecho. Você vê que ele tinha uma força sobrenatural. Não era a força normal. Não era uma força humana. Não era a força de homem que era mais forte que os outros. Era uma força divina. Amém? E esta força que você necessita para lograr seus projetos. Se seus projetos têm o propósito de glorificar a Deus. Se seus projetos estão para glorificar, exaltar a Deus. Porque o problema de muitas pessoas, como estou falando, é que elas querem coisas para si. E quando as pessoas alcançam suas metas e objetivos, dão a espalda para Deus. Abandonam, não vêm na igreja com a mesma frequência que veniam, não buscam a Deus como buscavam, não servem mais a Deus como serviam. Então, as pessoas querem viver uma relação com Deus que elas não aceitam esta relação para si. Sim ou não? Então, é esta ideia que muitas pessoas não têm de uma relação com Deus. As pessoas vêm na igreja solo para buscar bendições. E quando não estão necessitando mais de bendições, não têm mais ganas de vir. Então, essas pessoas mostram que sua relação com Deus é uma relação de interesseiro, de uma pessoa que quer solo aproveitar-se de lo que Deus pode dar. Sim ou não? Não é isso que Deus quer. Deus quer que você esteja dentro de seus propósitos. E qual é o propósito de Deus? Ele quer cambiar sua vida, cambiar sua história, cambiar sua situação. Ele quer que você alcance seus planos e projetos. Ele quer que você realize seus sonhos para que você suba en altar de Deus, e glorifique a Deus aqui. Ao fim, se lo digo todo, nunca ha passado navarra sobre minha cabeça, lhe explicou, porque sou nazareo, consagrado a Deus desde antes de nascer. Se me afeitara a cabeça, perderia minha força e chegaria a ser tão débil como qualquer outro homem. Depois de hacerlo dormir sob suas rodilhas, ela chamou a homem para que lhe cortara as 7 trenzas de seu cabelo. Assim começou a dominá-lo e sua força lo abandonou. Luego, ella gritou: Sansão, los filisteus se lançam sobre ti. Sansão despertou de seu sonho e pensou:
me escaparei como las outras vezes, e me los quitaré de encima. Pero não sabia que o Senhor lo havia abandonado. É muito forte isso. Você vê que ele estava acostumado a vencer, acostumado a crescer, acostumado a derrotar seus inimigos. E ele já estava sem cabelo. Quando ele despertou, ele estava com sua cabeça rapada. Pero ele pensou, não és meu cabelo, porque minha força não estava em meu cabelo. Pero ele havia quebrado seu voto com Deus. Que voto? Um voto de servir ao propósito de Deus. Um voto de glorificar a Deus. E naquele momento, ele, Senhor, abandonou a Sansão. E Sansão estava débil como qualquer outro homem. Ele perdeu a força. Naquele momento ele estava solo, trabalhando, lutando, solo. É como muitas pessoas, como muitos servos de Deus, que estão indo por la força de seu braço, estão indo por la força e sua capacidade, pensam que sabem alguma coisa, que não necessitam aprender. Nós necessitamos aprender todos os dias. Todos os dias Deus habla com nós. Amém? Então, o problema é esse, que muitas pessoas estão lutando solos. Por isso estão perdendo. Por isso não estão vencendo. Há que venham à igreja, há que oram, há que servem a Deus, pero estão lutando solo. Porque sua força se foi. Porque o Espírito de Deus estava com ele, porque sua força era divina, não era humana. E quantos leões vêm contra nós outros? Han venido contra nós outros? E será que hemos despedaçado ou hemos sido despedaçados? E quantos leões vão vir este ano? Muitíssimos. E não podemos pensar e cair na tonteria por vanidade ou por orgulho de pensar, eu vou vencer, é fácil, eu puedo. Não. Eu tenho que ser um aluno todos os dias, listo para aprender, listo para ouvir, listo para escuchar a voz de Deus e nunca olvidar-me de que eu estou aqui para servir ao propósito de Deus. Amém? Então, você vê que ele disse, que está escrito, me escaparei como nas outras vezes e me los quitarei encima, pero não sabia que o Senhor lo havia abandonado. Então, Sansão orou, já está no versículo 28 isso, orou ao Senhor, ó soberano Senhor, acuérdate de mim, ó Deus, te ruego que me fortalezcas solo uma vez mais e déjame de uma vez por todas vengar-me de los filisteus por haber-me sacado los ojos, porque Sansão foi preso, amém? Quitaram seus olhos, sua cabeça estava rapada, arrancaram seus olhos e ele passou a ser como um palhaço para divertir a los filisteus. Me explico ou não? E eles deram uma festa para comemorar a prisão de Sansão. E Sansão hizo esta oração de arrependimento. Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão, fortaleça-me uma vez mais.
E está escrito que Sansão se apoyó las columnas e derrumbou todo el templo e quitou a vida de todos os filisteus. Em sua muerte ele matou mais que em vida. Você vê como Deus é misericordioso. Mas ele morreu cego, perdeu a visão, perdeu a força, saiu do propósito de Deus. Ele reinou sobre Israel, porque ele foi como um rei, como juiz, por 20 anos. 20 anos, uma vida exitosa. E depois terminou nesta situação. Então, mire com atenção. Você está aqui na igreja porque Deus lhe trajo aqui. Para que você nasça de Deus com um propósito de glorificar a Deus nesta terra, em seu país. Amém?